tarde. Eu gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Rita de Castro da Silva Prado. Esse é o trabalho apresentado à disciplina de Educação Infantil, cuja professora orientadora é a mestra Gabriele Bonotto, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre PCNs. Vamos lá, então? O que são os PCNs, então? PCNs são proposições a fim de organizar o sistema educacional do país, respeitando as diversidades culturais, regionais, étnicas, religiosas e políticas que atravessam uma sociedade múltipla, estratificada e complexa, garantindo que a educação possa atuar decisivamente no processo de construção da cidadania, tendo como meta a ideia de uma crescente igualdade de direitos entre os cidadãos, baseando-se nos princípios democráticos. Então, os PCNs são parâmetros curriculares nacionais, são diretrizes elaboradas pelo governo que constituem um referencial que nos dão um norte para a educação em nosso país. Quais os objetivos dos PCNs? Os objetivos dos PCNs são compreender, compreender a cidadania como participação social e política, assim como o exercício dos direitos e deveres políticos e civis e sociais, adotando no dia a dia atitudes solidárias, cooperação e repúdio à injustiça, respeitando o outro, exigindo para si mesmo respeito. Posicionar-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais, utilizando o diálogo como forma de mediar conflitos e de tomar decisões coletivas. Conhecer características fundamentais do Brasil, das dimensões sociais, materiais e culturais, como meio de construção progressivamente a noção de identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência do país, conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural brasileiro, bem como aspectos socioculturais de outros povos e nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças culturais de classe social, de crença, de sexo, de etnia ou outras características individuais e sociais. Os objetivos dos PCNs são proporcionar subsídios à elaboração e reelaboração do currículo, tendo em vista um projeto pedagógico em função da cidadania do aluno e uma escola que se aprende mais e melhor. Ou seja, os PCNs vêm nos mostrando que não basta ensinar para os nossos alunos conteúdo, que não basta jogar a matéria no quadro, mas que nós temos que fazer dos nossos alunos seres pensantes. Agora vamos falar um pouquinho, então, sobre a parte histórica dos PCNs. O que existia antes dos PCNs? O que coordenava, o que norteava, então, a educação no país antes do PCN? Bom, gente, na verdade, o que existia eram os mínimos curriculares previstos, ou seja, tinha um currículo mínimo, conteúdos mínimos para ser ensinado, e as escolas criavam para si listas de conteúdos. Em 1980, houve um aumento expressivo no acesso à escola versus evasão escolar e repetência. Por quê? Por os alunos repetiram, eles acabavam evadindo da escola e isso causava uma insatisfação nos alunos e nos pais. Na década de 90, houve a Conferência Mundial, que torna universal a educação fundamental e amplia as oportunidades de aprendizagem para crianças, jovens e adultos. Em 96, então, até 96, os PCNs então estiveram estruturados nos termos da Lei 5.692. Entre 93 e 2003, houve um plano decimal de educação para todos, ou seja, começando em 93 e até 2003, todas as crianças deveriam, jovens e adultos, enfim, deveriam ser alfabetizados.
Em 1996, a LDB, na Lei de número 9.394, consolida então e amplia o dever do poder público para a educação em geral. E aí sim, começa-se a se fortalecer e se reafirma aí no dia 20 de dezembro os PCNs como nós o conhecemos. Como são organizados os PCNs então? Os PCNs optaram-se por se organizar da seguinte forma: volume 1, Introdução aos PCNs, explica o que é PCN. Volume 2, Língua Portuguesa, nos norteia para a base de conteúdos de língua portuguesa. Volume 3, Matemática. Volume 4, Ciências Humanas. Volume 5.1 e 5.2, História e Geografia. Volume 6, Arte. Volume 7, Educação Física. Volume 8.1 começa os temas transversais, onde eles são apresentados. Volume 8.2 é temas transversais, fala sobre ética. 9.1 fala meio ambiente. 9.2 fala sobre saúde. 10.1 fala sobre pluralidade cultural. E 10.2, então, fala sobre orientação sexual. Optou-se por um tratamento específico das áreas, ou seja, separar as áreas em volumes em função da importância instrumental de cada área. Mas contemplou-se também a integração entre elas. Essa integração se fez através dos temas transversais que nós vamos abordar mais à frente. Quais são os conteúdos, então, abordados pelos PCNs? Os conteúdos são conceituais, que são fatos e princípios, ou seja, os fatos, aquilo que eu já sei, aquilo que eu vou trabalhar com o meu aluno, o princípio daquilo. Conceitos procedimentais, que é as habilidades do saber, que eu vou trabalhar aquilo que o meu aluno já sabe, que é aquela bagagem que ele trouxe da casa dele, ele já sabe como funciona, ele já sabe como é. E conteúdos atitudinais, que são as atitudes e os valores, que eu vou trabalhar com o meu aluno, vou fazer as avaliações, então, a partir desse momento. Os conteúdos, como eu falei para vocês, que abrangem os PCNs, são o seguinte: nos parâmetros dos PCNs, os conteúdos são meios para que os alunos desenvolvam as capacidades que lhes permitam produzir bens culturais, sociais e econômicos e desfrutar e usufruir disso. É importante deixar claro que na escolha dos conteúdos a serem trabalhados é preciso considerar numa perspectiva mais ampla que leve em conta o papel não somente dos conteúdos de natureza conceitual e o que tem sido abordado tradicionalmente, mas também os conteúdos de natureza cultural e social do nosso aluno. Vamos falar um pouquinho agora sobre os temas transversais. Os temas transversais são chamados assim pois não são uma disciplina específica, mas estão presentes em todas as disciplinas. Eu posso trabalhar temas transversais trabalhando língua portuguesa, trabalhando geografia, trabalhando história, trabalhando artes, trabalhando educação física. Eu posso trabalhar temas transversais até trabalhando matemática. Mas vamos entender um pouquinho do que são temas transversais, né? O que é ética? Ética é a equidade, a solidariedade, a cooperação e o repúdio às injustiças sociais. E o que é pluralidade cultural? É a diversidade do patrimônio cultural brasileiro, o repúdio e a discriminação social de classe, crença, de religiosidade ou de sexo. E saúde? Saúde é o direito de todos, né? Relação com o meio físico e social, fatores de risco e hábitos de autocuidado. E meio ambiente? Mas como eu posso trabalhar meio ambiente? Eu posso trabalhar meio ambiente na língua portuguesa, falando, contando até a história do Chapeuzinho Vermelho. Eu posso trabalhar meio ambiente. Eu posso trabalhar meio ambiente através das artes, construindo brinquedos e produtos recicláveis com as crianças. Então, o meio ambiente são os métodos de manejo e conservação ambiental. E daí nós temos o último tema, que é educação e trabalho, é o mundo do trabalho desenvolvido e a formação pessoal através da globalização.
O que o PCN ajuda nos planejamentos, então? Os professores terão maior facilidade de preparar um bom planejamento, que realmente possa orientá-los através dos PCNs. Os educadores podem guiar-se na discussão que leva os educandos a ter maior e menor êxito nas atividades escolares. Por quê? Porque os PCNs, então, eles nos dão um norte, eles nos mostram qual é a direção que eu tenho que seguir e qual é o planejamento que eu devo prosseguir, dependendo da área que eu quero trabalhar. Avaliação. Como funciona a avaliação através dos PCNs? Bom, a avaliação vai além do método tradicional. É um elemento integrador entre a aprendizagem de ensino e o conjunto de ações cujo objetivo é o ajuste e a orientação da intervenção pedagógica para que o aluno aprenda melhor de forma. É um instrumento que possibilita ao aluno tomar ciência do seu avanço e a dificuldade e as possibilidades que ele tem. É a concepção de avaliação dos parâmetros nacional curriculares, que foca o controle externo do aluno mediante notas ou conceitos para ser compreendida. Como parte integrante do processo educacional, a avaliação funciona como diagnóstica, como avaliação inicial, avaliação continuada e avaliação final. Por meio de observação sistemática, acompanhamento do processo de aprendizagem dos alunos, utilizando alguns instrumentos como registro em tabelas, lista de controles e diários de classe. Analisa-se também as produções dos alunos, considerando a variedade de produções realizadas pelo aluno, para que se possa ter um quadro real de aprendizagens e de conquistas. Então, pessoal, para concluir, a qualidade da educação não depende somente de um ou de outro professor, mas da participação em conjunto de todos os que fazem parte do contexto escolar, para as tomadas das decisões sobre os aspectos e práticas didáticas. As metas não se efetivarão a curto prazo. É preciso tempo e é preciso recursos. Os PCNs servem de instrumentos para que se efetuem as mudanças necessárias para que nós venhamos a ter uma educação de qualidade. E nós, como professores e mediadores da educação, devemos perceber que não basta para nós ensinarmos para os nossos alunos conteúdos básicos, mas temos que ensiná-lo a ser um cidadão pensante, um cidadão capaz de ver, dialogar e resolver seus problemas. Tudo bem, pessoal? Espero que os PCNs tenham sido proveitosos para vocês. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos que vão assistir esse vídeo e gostaria de agradecer a professora Gabriele Bonotto, então, por nos oportunizar a oportunidade de falar um pouquinho sobre PCNs. Eu sei que este vídeo não abrangeu tudo que os PCNs falam, mas eu creio que já é um norte, né? Já deu para a gente entender um pouquinho. Então, muito obrigada a todos.